Olá, tudo bem? Mais um episódio aqui do Bradelas. Hoje, eu e a Lu, a gente tá muito feliz porque nós vamos falar de um tema que é difícil alguém não gostar, né, Lu? Muito difícil alguém não gostar, né? Eu não vou apresentar, eu vou falar uma frase, tá? Ou melhor, antes da frase, a gente vai dar os nossos recados, né, Lu? Gente, a gente tá cansada de falar. Por favor, inscreva-se no canal, acione o sininho, curte a gente também lá no Instagram. Isso vai ser muito legal pra gente, pra vocês, porque aí a gente vai trazer cada vez mais conteúdo, cada vez mais coisas bacanas pra gente discutir. É isso aí, lá no Instagram é o Bradelas Oficial. Lá tem sempre uns pedacinhos, o que vocês se interessarem, sempre vai ter o link que traz aqui nesse canal, mas não esquece de se inscrever. Tá bom? Aciona o sininho. É isso aí. Vamos lá, eu peguei a frase aqui, aí eu quero que você aí de casa descubra qual é o grande tema que nós vamos falar, que é delicioso. E a nossa convidada, ela que vai se apresentar, mas eu vou dar a introdução na frase para você descobrir. Vamos lá. Peguei minha cola aqui. Entre todos os livros do mundo, as melhores histórias estão entre as páginas de um passaporte. Gente, do que será que é, hein, Carol? Carol Cordeiro, ela vai se apresentar. Já deu para saber qual é o tema todo da nossa conversa aqui. Obviamente, tem um empreendedorismo no mundo do turismo. E depois ela vai falar de coisas muito legais, de viagem, né? Nós estamos aí nos meses agora de férias, né? Exato. Que esse episódio vai em janeiro, então a gente vai estar assim no meio do mês das férias. Exato. Né? E vai ser muito legal. Carol, por favor, se apresente e fala um pouquinho de você rapidamente, só para o pessoal conhecer quem que é a Carol e por que você está aqui. O que você tem que está ligado ao turismo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a vocês pelo convite. Eu adoro falar sobre o turismo, sobre o meu negócio, falar sobre viagens. Eu sou a Carol Cordeiro, eu tenho uma agência de viagens personalizadas. A minha agência é uma agência boutique e o nosso foco é fazer viagens de acordo com o perfil de cada cliente. Né? Então, o nosso foco hoje são viagens em família, mas o grande objetivo da agência é a realização de sonhos, né? Viagens são sonhos, as férias estão sonhadas, a gente trabalha com viagens de lazer, então é muito bacana a gente ajudar as pessoas a realizar esses sonhos. E a agência é a Carol Cordeiro Viagens. Muito bom. Vai ficar o arroba aqui dela pra vocês acompanharem. Ela faz um trabalho super legal no Instagram. Ela posta muitas viagens que ela faz, dicas de viagem. Eu adoro o teu Instagram, Carol. Acho muito legal. Você bota a cara lá, você fala. É muito legal. Eu gosto muito. Então, sigam a Carol Cordeiro Viagens, tá? A gente vai falar de sonhos, mas antes da gente falar de sonhos, que eu acho que é uma coisa importantíssima pra Carol falar aqui, né? Que a viagem nada mais é do que a realização de um sonho. Conta pra gente como é que foi essa transição, né? Como é que você chegou na sua empresa, que hoje, né, é uma agência de viagens, da onde você veio? Conta essa história pra nós. Então, eu vou já contar pra vocês que ter uma agência de viagens, trabalhar com o turismo era um grande sonho meu. Eu sou economista de formação, eu tenho MBA em marketing, MBA em varejo, então, assim, nada a ver com o turismo, mas eu sempre brinquei que eu trabalhava pra tirar férias. Eu sempre adorei viajar, eu adorava montar roteiros, pesquisar. Numa época que não existia internet, eu era assinante da Viagem em Turismo. Eu lembro. Eu lembro dessa revista. Eu devorava revistas quando eu queria ir para um destino para montar os meus roteiros. Mas você vendia esses roteiros na ocasião? Não. Eu fazia pra mim. Tá. Mas eu comecei, e eu sempre gostei de destinos diferentes, né? Eu lembro que todo mundo queria ir para os Estados Unidos, para a Europa, e eu falava, gente, eu posso ir para os Estados Unidos e Europa em qualquer idade. Eu quero ir para a África, eu quero ir para a Austrália. Eu sempre gostei de destinos diferentes. E aí eu acabei virando uma referência entre os meus amigos, né, de viagem. Todo mundo me pedia dicas de lugares para ir, de roteiros. E um belo dia eu falei, caramba, acho que eu quero trabalhar
com isso. Você, nesse momento, você era executiva? Eu era executiva, eu trabalhei anos no varejo, como eu sou economista, trabalhei também no mercado financeiro, trabalhei em uma grande rede de shopping center também. Mundo corporativo total. Mundo corporativo total. O jogo, né, totalmente lá. Total. Mas era um sonho que eu alimentava há anos, e eu só fui reparar isso... o dia que eu resolvi abrir minha agência, mudar totalmente de carreira, eu falei, caramba, há quanto tempo eu sonhava com isso, né? Então, eu já tinha feito um curso de agência de viagens, eu tinha começado uma vez uma pós-graduação em hotelaria, que eu tive que parar, porque, enfim, eu tinha entrado num programa de trainee, que tinha que trabalhar aos sábados. Mas então, desde trainee, você já vem... Já sonhava. Você veio se preparando para abrir sua empresa, mesmo que inconscientemente, vai? Inconsciente, exatamente. Não era consciente ou era consciente? Não, eu não sabia, porque como eu não conhecia o mercado de turismo, eu não tinha nem ideia de como ganhar dinheiro com isso, né? E claro, eu tinha uma carreira como executiva, e o grande desafio era abandonar tudo que eu tinha construído numa carreira para viver um sonho que eu não sabia se ia dar certo, né? Eu acho que esse... foi o grande desafio. Mas você tirou, por exemplo, o pé do corporativo e foi colocando o pé no turismo, ou foi uma coisa radical? Conta um pouquinho, porque eu acho legal o pessoal de casa que tá querendo empreender, pode ser no turismo ou também fora do turismo, né? Essa transição, transição, porque é muito difícil fazer a transição, né? Muito. Qual é o momento? Vou botando o pé aqui, tirando, dá pra fazer isso ou não dá? E em que momento eu tiro o pé efetivamente do corporativo e entro no meu sonho? Porque aí já não tem mais aquele dinheiro caindo todo mês. Exato. Né? É difícil. Então, conta um pouquinho pra gente. Então, eu recomendo fazer uma transição, né? Você ir conhecendo um pouco mais o mercado, que principalmente se for um mercado muito diferente do que você trabalha, que era o meu caso. Então, era uma paixão. A viagem era uma paixão. Eu queria trabalhar com uma coisa que eu era apaixonada, mas eu fui louca. Eu fiz uma transição radical. Eu tava tentando engravidar há muitos anos. Eu queria muito ser mãe. E eu tinha acabado de sair de um trabalho que eu tava. E aí a minha decisão... Eu tinha acabado de perder um bebê. E aí, a minha decisão foi, e aí? Se eu arrumasse um novo emprego, eu não ia poder engravidar tão rápido, que ia ser chato. Então, eu falei, e agora? Eu parto pro meu sonho, que é ter filho, né? Porque eu tava louca pra ter filho. Ou eu vou arrumar um emprego. E aí, eu combinei com meu marido, e ele falou, não, vamos tentar mais um pouco até o fim do ano. E Deus sabe o que faz, né? E aí, eu engravidei. E fui atrás do meu segundo sonho, que era trabalhar com turismo. Então, e foi aí Carol, me fala uma coisa, você viajava muito? Antes de você ter agência, você viajava? Qual era a frequência que você viajava? Por que te brilhava tanto o teu olho pro turismo? É a paixão mesmo, 100%? Ou você foi em algum lugar, em algum momento, e te despertou uma coisa? Nossa, isso é um mundo, né? Porque tem isso, né? Às vezes a gente viaja pra alguns lugares que dá um brilho. Eu quero conhecer o mundo. Pergunta, né? Até fazer um comentário aqui que eu acho que é legal a gente falar. A Nath fez uma pergunta, eu vou emendar na seguinte coisa. Você falou, era a minha paixão, viajar sempre foi minha paixão e eu fui trabalhar com a minha paixão. Uma vez eu fiz uma mentoria que pediu pra gente escrever quais eram as nossas paixões na vida, né? Porque dizem que talvez, quando você tá repensando, se você vai pra sua paixão, é um caminho certeiro. Né, você pode começar a pensar numa transição pensando nas paixões e qual delas pode virar um trabalho, mesmo. Né? Conta pra gente, a Nath perguntou se você viajava muito e se você decidiu pela paixão ou não, ou se foi, acho que é interessante a gente saber disso. Bom, vamos lá. Quando eu era pequena, com os meus pais, assim, eu não viajava muito, tá? Fazia viagens próximas de casa. Eu acho que a primeira grande viagem, assim, que eu lembro que a gente fez, eu tinha 10 anos, eu fui pra Orlando com meus pais, fizemos uma viagem de navio. Aquela clássica, né? Aquela clássica. Navio com a orelha do Mickey. Não foi nem navio da Disney. Eu fiz um navio no Caribe, um cruzeiro, e fizemos Orlando, em Miami. Mas foi a primeira e única até muito tempo. E aí, quando eu tava na faculdade, eu
resolvi que era muito importante para mim falar inglês fluente para minha carreira. E aí eu fui atrás... Pra tua carreira corporativa. Corporativa, né? Pra minha vida, né? Sim. E aí eu fui atrás de pesquisar intercâmbio. Eu lembro de eu indo nas agências de intercâmbio e apresentei um projeto pro meu pai. Olha que legal, você já foi o primeiro empreendimento. Eu fui apresentar o projeto. Você montou um projeto mesmo? Montei pra convencer. Meus pais sempre foram super protetores, então imagina a filha ir morar fora, longe deles. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20 já, 19. Tá. Eu tava na faculdade. E eu lembro que quando eu comecei a ir tinha a história, você podia, na época era Estados Unidos ou Inglaterra. E eu falei, não, eu vou fazer o quê nos Estados Unidos? Eu quero ir pra Europa. Lá eu vou estar perto de um monte de país pra eu conhecer. Sim. Então, desde essa época, isso já... E convenci. E fui morar na Inglaterra, quando eu tinha 20 anos. E mochilando, tive a oportunidade de conhecer. Comprava ali uma passagem baratinha no fim de semana, ia pra algum lugar conhecer. Então, você trancou a faculdade ou tranquei. você fez faculdade lá? Não, eu tranquei. Eu fui com o objetivo de aprender bem inglês. Eu já falava inglês, mas não era... Vivenciar o inglês. Vivenciar o inglês, né? E foi uma experiência maravilhosa, né? Quanto tempo você ficou lá? Eu acabei ficando 6 meses. Tá. Morando numa casa de família, né? Então, eu tinha aquela convivência diária com o inglês. E sem ter a menor dúvida que o inglês abriu milhares de portas até para o mercado que eu tô hoje. Eu não poderia ter uma agência... boutique, enfim, né? Se eu não tivesse o inglês fluente. Então, assim, a paixão vem desde então. E aí, sempre que eu tinha oportunidade, eu brinco muito, que eu trabalhei muito tempo no mercado da moda, e eu via todo mundo, a marca tal, meu sonho é ter a bolsa da tal marca, o sapato. E o meu sonho era comprar uma passagem para ir para algum lugar. Então eu brinco que eu sou a louca da promoção da passagem. E eu lembro quando eu entrei de trainee numa grande empresa de varejo, as minhas amigas que eram trainees comigo, nas férias eu ia para vários lugares diferentes, elas falavam, mas como que você tem dinheiro? Porque a gente ganhava a mesma coisa. Eu falava, gente, são prioridades, né? Então eu amo viajar e eu trabalho pra tirar férias. Então, é isso que eu faço com o meu dinheiro. Entendi. E teve alguma viagem que te brilhou o olho demais ou foi esse intercâmbio que falou, é isso que eu quero fazer da minha vida? Não, eu acho que essa experiência que eu tive fora, que foi muito marcante pra mim, porque também foi a primeira vez que eu fiquei longe dos meus pais, que como eu disse, eram super protetores. Então, foi uma sensação de independência e de fazer o que eu quero sem dar satisfação pra ninguém. De poder também, de saber que você era capaz sozinha. Bem isso, né? Embora eu sempre tive um espírito independente, assim. E aí, quando eu conheci o meu marido, ele meio que embarcou nisso comigo, né? Então... Vocês eram um casal viajante. É isso. Você foi sozinha pra Europa? Você nem conhecia Não, eu conheci ele depois. Alguns anos depois, E ele embarcou nessa, então eu sempre adorei viajar muito no Brasil. Então eu conheci... A nossa primeira viagem juntos foi pra Fernando de Noronha. Ai, que delícia. Olha só, há anos atrás, muitos anos. Que nem se falava em Fernando de Noronha. Não, mais de 20 anos. Era super... Você só ficava hospedado em casa de pescador, dos moradores locais. Enfim, era uma outra Noronha, diferente do que é hoje. E a gente foi Você sempre gostou de viagens, assim, realmente diferentes, Lençóis Maranhenses. Eu adoro a natureza. Que eu mais amei. Lençóis Maranhenses, Bonito, Chapada dos Veadeiros. Então, a gente explorou muito o Brasil, né? Mas você já ia naquela época, Lençóis agora? Quando eu comecei a namorar com ele, 24, 20... Não, foi roots, total. Total, porque ainda é roots, né? Naquela época não, era. E, enfim, então eu sempre gostei. E aí, até então a gente fazia várias viagens nacionais juntos. E a nossa lua de mel foi a nossa primeira viagem internacional, que a gente foi pra Itália, na época. E desde então, a gente começou a fazer sempre, todo ano, uma viagem internacional e uma nacional. Muito bom. Então, e aí, completando essa frase, fui atrás da minha paixão, que eu queria trabalhar com Você acabou de falar uma coisa super importante, que eu acho que a gente tem que falar para as pessoas, que viajar é possível. Como a gente falou, yoga para todos, viajar também é para todos, né? É para todos. Hoje é uma em dia, prioridade, porque eu até comentei com você quando a gente se conheceu, às vezes a gente fica com medo de olhar e falar, não posso. Mas
Conta pra gente como é que dá pra viajar sendo um ser humano normal e você, de repente, programar uma viagem pra Croácia, né? É possível? É super possível. E eu acho que o meu grande motivador de abrir a agência de viagens, porque era isso, era mostrar para as pessoas que dá para viajar com planejamento. Então, quando eu comecei, há 12 anos atrás, era isso. Então, o que eu sempre fiz, né? O meu trabalho era entender o perfil do cliente. Então, a gente bate o papo, entender o que você quer com a viagem e ver se é possível ou não. Claro que você vai me falar que você tem um orçamento super pequenininho para ir para Maldivas, eu vou te falar, olha, não dá. Mas o que a gente pode fazer parecido? A gente pode encontrar alternativas, né? Então, eu acho que isso a tua agência bacana. É bem personalizada, né? Você faz essas análises com o teu cliente. Faço. E a gente não vende pacote pronto, tá? Então... Não, eu queria mesmo era quebrar um paradigma de que as pessoas acham que tem que ser muito rico para ir para Europa, para ir para Indonésia, para ir... Não tem. Voltar um pouquinho antes da sua agência. Você viajou um monte... Muito, antes de... Guardando dinheiro para sua prioridade. Então, as pessoas têm que entender isso, certo? Dá para fazer. Eu acho interessante, né? Porque eu comecei a entender muito também, trabalhando no turismo, o que é prioridade para cada um, né? E, enfim, então eu tenho clientes que só viajam de executiva porque, enfim, gostam do conforto do avião para chegar lá descansado, mas quando chegam não precisam ficar num hotel super luxuoso. E assim como tem pessoas que viajam de econômica, mas querem ficar num hotel super bacana, ir num restaurante Michelin. Então, a prioridade para cada um. A minha, e eu acho que eu sou a prova disso, quando eu era trainee lá atrás, estagiária, a minha prioridade sempre foi viajar. Então, com planejamento, tem gente até que faz uma poupança de viagem, né? Já até pensei, teve gente que já até me falou, Carol, por que você não cria um fundo? A gente vai depositando pra... Eu falei, não quero ficar responsável, sabe? Pelo dinheiro dos outros, mas... Não quero voltar pro mercado financeiro. Exatamente. Mas é isso. Então, se você tem um objetivo, todo mundo junta dinheiro pra alguma coisa, né? Pra comprar uma casa, pra comprar um carro, pra fazer... Então, é isso. Eu sou uma pessoa que não é... Claro, eu trabalhar com viagem hoje tem algumas facilidades de eu viajar, mas eu pago as minhas viagens, eu não viajo de graça, né? Então, é uma prioridade. Eu prefiro comprar uma passagem do que trocar de carro, por exemplo, né? Então, mas sem dúvida dá pra viajar com planejamento, né? Por sinal, agora você foi pra uma viagem muito bacana, que foi, como é que chama? Caçar a aurora boreal. Ai, que maravilhoso. Esse tipo de viagem que você faz pela agência, porque eu vejo que você viaja muito, porque você tem que conhecer os locais, né? Isso é proporcionado para os donos de agência? Como é que é isso? Então, Só pra gente entender, porque a gente vê o pessoal viajando, os influencers, porque você não é uma influencer, você é dona de viagem, de uma agência de viagem. Isso. Os influencers, pelo que a gente entende, eu acho que eles são bancados, mas uma dona de agência de viagem, não. Então, é interessante até você falar nisso, porque o que eu mais ouço é: nossa, Carol, seu trabalho é maravilhoso, eu trabalho dos sonhos, você viaja o mundo todo. E eu acho que é muito importante até explicar isso, que é assim, eu tenho uma agência há 12 anos. Hoje, 12 anos depois, eu sou convidada, sim, para conhecer alguns destinos, para conhecer hotéis. Mas foi um longo caminho, eu tive que conquistar meu espaço no mercado de turismo. Então não é assim, você abriu uma agência, você vai ser convidado para viajar. Não, eu fiquei muitos anos sem ter nenhum convite de viajar. E essas viagens, elas não são de graça, tá? Isso eu acho que é super importante falar. Nossa, se fosse maravilhoso, né? Viajar o mundo todo de graça. Claro que tem um custo muito menor do que se fosse uma viagem de férias que eu estivesse pagando, mas eu pago a passagem aérea. Eu tenho que... Hoje, graças a Deus, eu recebo muitos convites de viagem, mas eu tenho que selecionar muito bem também, porque... Se eu sou convidada para um destino que eu não acho que cabe para o público que eu vendo, não faz muito sentido eu ir, né? Então eu tenho que selecionar. Só pra gente entender.
Por exemplo, um destino, pode ser aqui no Brasil. Por exemplo, ou até mesmo destinos que eu já conheço. Se for entendi. Então, por exemplo, uma vez eu tive um convite para uma viagem para França, que era Paris e Bordeaux, a região ali de Bordeaux, Saint-Emilion. Eu tinha recebido, coincidentemente, naquela semana eu tinha recebido 3 convites pra viagem. E eu falei, eu vou ter que escolher um. Primeiro que eu não posso só viajar, porque eu tenho que... Trabalhar. Não que a viagem não seja um trabalho, Sim. né? Mas eu também tenho que estar na agência, enfim, cuidando dos nossos clientes. Então, eu tinha que escolher. E eram 3 viagens muito interessantes. Eu lembro que era uma viagem de esqui, essa, e a outra era uma viagem pra Espanha. E eu, esquiar, eu já, apesar de era uma estação de esqui que eu ainda não conhecia, a experiência do esqui eu já tinha tido. E falei, poxa, um fã chama Fan Trips essas viagens, tá? De experiência, são viagens... F-A-M. São viagens de experiência. São viagens de experiência, exatamente. Porque depois que a gente conhece um destino e você vive aquela experiência, é muito mais interessante. Você tem muito mais segurança para vender para o cliente, né? E até para explicar para o cliente se aquele é o perfil de viagem para ele ou não. Sim. Porque, por exemplo, você falou eu fui agora para Islândia, né? Ver a Aurora Boreal. Não é uma viagem pra todo mundo. Eu também acho. Sabe? Então, e às vezes a pessoa vê as Mesmo fotos e fala, eu quero ir. Tem até coisas mais simples. Eu tenho uma amiga que fala, eu não vou pra todos os lugares que ela não vai, são os lugares que eu quero ir. Exato. É muito pessoal. Então, viagem é uma coisa muito pessoal, né? E pra isso, por exemplo, como você faz coisas mais personalizadas, você não vende pacote e tal, você sempre conversa um pouco com o teu cliente pra entender esse perfil da família ou do casal? Quando é uma viagem muito específica, principalmente esses roteiros que a gente tem que montar, porque, claro, é diferente de uma pessoa que pede pra ir pra um resort ou pra um destino que vai ficar num hotel só. Mas quando é uma viagem mais complexa, eu sempre tento bater um papo por telefone. Às vezes as pessoas hoje não gostam muito de falar no telefone, então me manda o WhatsApp, sabe? Me explica, eu preciso entender um pouco mais o perfil porque muita gente... pra montar o que é legal pra você. Porque muita gente vem por indicação. Viu que um amigo fez uma viagem pra tal destino e fala, eu quero uma igual. Mas às vezes você não tem o perfil igual. Né? Então, até financeiro, muitas vezes. Né? Muitas vezes financeiro e muitas vezes de gosto mesmo. Sim. Eu ia né? te fazer uma pergunta. Na minha visão aqui, pensando, tem 2 tipos de viagem, né? Aquela pessoa que vai pra turistar mesmo, então quero conhecer Paris, aí você tem que passar todos os principais pontos turísticos e tal. E tem a tal da viagem de experiência, que eu acho que hoje em dia tá muito em alta, que é quando você fala, eu vou pra França, mas eu curto vinho, então eu vou pra uma vinícola. Como que você trabalha isso? O que você tem visto? Né? Qual a preferência das pessoas que você trabalha? Então, e tá emendando, é mais cara essa de experiência? Sem dúvida. Sempre é. Sem dúvida. Sempre é. Porque ela é mais legal, na minha opinião. Mas ela você vive algo, todo né? serviço que é mais exclusivo é mais caro. Né? Então, claro, você, por exemplo, eu quero ter uma aula de culinária com um chefe na Itália para aprender a fazer a massa. Gente, é uma pessoa que vai estar ali à sua disposição. De repente, se for existem os passeios que você pode estar dividindo com outras pessoas, né? Que a gente chama de um passeio regular. Existem os privativos, só para você, para sua família, para o seu grupo de amigos. Tudo tem um custo, né? Não dá pra gente falar, não dá. As experiências são mais caras. Mas tem muitas cidades, principalmente da Europa, tem muita coisa para fazer gratuita. Sim, exato. Também. Então, a gente precisa entender o que é. Exatamente, volto na questão, o que é o perfil de cada um. Né? Mas sim, tem experiências incríveis, né? Na África do Sul mesmo tem uma experiência de sidecar, que você faz ali uma rota perto da cidade do Cabo, que é vistas lindíssimas, um vai numa motinha, o outro vai do lado. Então, tem muita coisa bacana para você fazer. Hoje... não tem limite para as experiências que pode você viver, né? Mas depende, claro, de quanto você quer investir. Né, tudo. Carol, deixa eu te perguntar, voltando um pouquinho ao empreendedorismo, né? Que depois nós vamos entrar só na parte boa, gostosa, realmente. O que você poderia falar pra gente aqui, alguns exemplos, ou um exemplo que seja, de uma coisa muito boa no empreender, para empreender no turismo, e assim um perrenguinho, que é uma coisa que você teve bastante dificuldade, que é difícil até pro pessoal em casa que tá a fim de entrar nessa onda do turismo.
já conheceu um pouquinho. O que você poderia dar, assim, de dicas nesse sentido? Que é muito legal, que dá pra fazer com mais facilidade. E coisas que tem que... É o que você falou, eu tô há 12 anos e demorou um pouquinho. Compartilhar, né? Essa experiência. Eu acho que eu nem completei quando a gente começou a falar antes sobre isso, que eu falei que eu fui meio louca, né? Então, o primeiro conselho que eu dou para qualquer mercado que você vai empreender, se você não trabalhava nesse mercado, tente entender, conhecer o perfil de cliente que você vai atuar, quem vão ser os seus parceiros, quem vai ser seu fornecedor, stakeholder, né? Todo. É muito importante. Eu não era do turismo, não conhecia ninguém no turismo. Eu dizer que no meu começo eu fui me aventurar. Não imaginava que... Claro, eu sempre quis que desse certo, mas eu não imaginava porque eu realmente não conhecia nada do turismo e quebrei muito a cara no começo. Perdi clientes no começo por não tentar entender o perfil e o cliente só queria pagar barato e você vende uma coisa barata porque ele quer e depois ele não gosta, entendeu? Então hoje a gente tem padrões mínimos de venda, de fornecedores que a gente trabalha, a gente descobre quem são os fornecedores na hora dos perrengues, então acho que é muito importante, fundamental fazer esse benchmark para o seu negócio ter o sucesso mais rápido, né? Talvez o meu levou um pouquinho mais de tempo por alguns percalços que eu passei. E uma outra coisa que eu acho fundamental para qualquer empresa principalmente quando você começa uma empresa, normalmente é você, mais alguém, às vezes até um marido, um filho de parceiro. Assim que possível, separe o financeiro da empresa do seu financeiro pessoal. E isso é fundamental para você ter uma empresa saudável. Então, não é porque a empresa está ganhando dinheiro que você está ficando rico. Não, porque você tem que ter o backup dali, o dinheiro da empresa para um perrengue que aconteça na empresa, né? A sua sede pode alagar, sei lá. Pode vir uma pandemia. Pode vir uma pandemia, você vai ficar 2 anos sem trabalhar. Quantas agências quebraram na pandemia por causa disso, né? Inclusive, depois você fala sobre a pandemia. Então assim, quantas agências quebraram na pandemia, quanta gente mudou de mercado, muita gente do turismo saiu do turismo na pandemia. Exatamente porque não tinha uma reserva, né? De capital, teve muito né, prejuízo para se segurar. Então é super importante você ter uma empresa saudável, né? Então, hoje eu brinco, e na minha empresa eu tenho o meu salário como qualquer outro funcionário que eu tenho. Você define um salário, eu tenho meu salário e o resto você vai... O resto sobrou lindo, a gente investe lá na empresa, a gente tem investimento hoje, quando tem algum problema, né, com um cliente, enfim, alguma coisa, a gente tá ali resguardado o nosso grande objetivo é realizar a viagem do cliente, as férias. Então, a gente não vai deixar qualquer perrengue atrapalhar isso, né? Então, é super importante você ter uma empresa saudável. Em qualquer mercado, separa as contas e não mistura. Então, por exemplo, as minhas viagens a trabalho hoje é a Carol Cordeiro Viagens que paga. Minhas viagens de férias sou eu que pago. Sim. Separar. A Carol Cordeiro Física. Carol Cordeiro Física Viagem. Então, só para fazer uma síntese aqui, que é legal retomar. Duas coisas muito importantes. Separar pessoa física da jurídica. E a segunda... que você disse? Estudar o mercado antes de... fazer esse estudo de mercado. Mas, importante dizer, ainda assim, você vai quebrar a cara também. Faz parte do jogo, né? Sim, porque mas você vai quebrar menos. Empreender é isso, né? Tem que ter resiliência. Onde eu queria chegar. Eu queria que você falasse. E aproveitando, vou dar o gancho da pandemia, né? Eu queria até saber da pandemia, porque claro que a gente sabe que, o turismo acabou, né? Turismo e eventos. Não, acabou. Demais. Eles acabaram mesmo. Mas o que ficou de aprendizado? Porque eu acho que falar da pandemia de novo, todo mundo já sabe, mas o que ficou de aprendizado na pandemia? Porque o turismo deve ter aprendido alguma coisa, ou não? Só foi... Não, eu acho que uma coisa, e aí eu posso falar até de algumas esferas, né, do turismo. Se você pensar nas agências de viagem, eu acho que um grande ganho do turismo foi a união das agências, porque só quem tinha uma agência, só quem estava no mercado do turismo entendia o que a gente estava passando. E como é que vocês se uniram? Então...
foi muito Zoom, muita grupos de WhatsApp. Online, grupos de WhatsApp. Eram muitas situações acontecendo, né, na pandemia, na retomada da pandemia, muita restrição e todo mundo se ajudava no sentido, poxa, eu tenho um cliente indo para tal país, gente, o que precisa? Alguém teve um cliente lá? Como que tá indo isso? E isso, graças a Deus, perdurou até hoje. Então, hoje, por exemplo, eu participo de 2 grupos de agência. Um é o Bada Group, que é um grupo de 10 agências boutique só de mulheres empreendedoras. Ai, que legal! E que é muito bacana. A gente acabou a gente foi muito além do turismo. Então, hoje nós somos muito amigas e nos ajudamos em todas as esferas. Esse grupo é uma herança começou da pandemia. na pandemia. A gente nem todas se conheciam pessoalmente. E a gente foi se conhecer pessoalmente no meio quando começou a liberar a pandemia, né? E um outro que é o Travel Designer Group, que também é um grupo que são mais agências, de agências boutique, tem de outros lugares do Brasil também. E é um grupo de muita troca também. São agências só do Brasil. Só do Brasil. E esse segundo é só de mulheres também, não? Não, tem homens, tem agências até um pouco maiores, mas todo mundo trabalha muito parecido, né? Com esse atendimento personalizado, com essa atenção ao cliente, com esse suporte 24 horas que a gente dá. Da Carol, gente, eu vou falar, porque eu já sou cliente, ela dá mesmo. É impressionante, gente. É uma consultoria de viagem. Não, porque você... E outra, é assim, o que eu, como a gente falou desde o começo, a Lu, como todo mundo, adora viajar. Na pandemia, como um monte de gente, eu tive problemas. E nesse momento, acho que o consumidor, ele percebeu o quanto é importante uma agência. Porque quando você ficou preso lá nas plataformas, que a gente não precisa falar os nomes, foi um horror para resolver uma coisinha. Foi terrível. As agências te deram todo o suporte. Então, quem estava com as agências, eu acho que ali na pandemia, nós consumidores... Então, hoje, eu penso 2 vezes antes de falar, bom, vou fechar com a Carol vou fazer sozinha. Porque se der um problema, não uma pandemia, que se Deus quiser nunca mais vai ter. Mas qualquer outro perrengue que a gente tenha, porque viagem tem perrengues. A gente... Atrasos, às vezes cancelam um voo, tem um monte de coisa, né? Chega lá, o hotel não tá, quer dizer, sempre tem uma coisinha ou outra. A agência, ela dá esse apoio, e isso é bacana da agência. Quando você tá sozinho, você tem que se virar. Você vai, vou pagar mais barato? Também não sei se é mais barato, né, Carol? Não. Vamos lá, peraí. A gente vou voltar só no negócio da pandemia e aí eu já falo sobre isso, que eu acho que é uma coisa super importante. Então, teve isso da união das agências, que eu acho que isso foi um grande ganho para todo mundo. E pro lado do cliente, tá? Do viajante, eu acho que uma coisa muito bacana é que as pessoas começaram a explorar o Brasil. O Brasil é lindíssimo, incrível, mas o brasileiro tem a cultura de que não vou generalizar, mas a maioria das pessoas prefere ir pra fora. Então, tinha assim, muita gente que já tinha ido para vários lugares do exterior e não conhecia os Lençóis Maranhenses, não conhecia Noronha, não conhecia... O Brasil é belíssimo, eu sou até criei um hashtag na pandemia que era Descubra o Brasil, porque eu sempre fui uma apaixonada a viajar pelo Brasil, e então eu acho que isso foi uma coisa que mudou, e também a valorização da família. Então, desde a pandemia, assim, a gente hoje vê muito mais viagens multigeracionais, as pessoas dando valor para levar os filhos na viagem para qualquer lugar, porque tinha muito isso, né? Filho, criança principalmente pequena, é para ir para Disney, é para ir para resort. E eu vejo hoje as pessoas, esse negócio de você criar memórias junto com a sua família, todo mundo começou a valorizar mais. Muito, e levar os pais também, idosos, são as viagens multigeracionais. Né? Que vai desde o avô até tão o bonito, bebê. né? Isso, a minha agência faz muito isso, né? A gente tem concilia os interesses de diversas faixas etárias. De focar em viagens e família, porque é muito bacana, né? Não é fácil, porque conciliar idades diferentes, gostos, mas dá para fazer programa para todo mundo, né? Antes do que a Nath falou, que é a história da consultoria, que vocês ajudam a resolver os problemas, como é que você sobreviveu, só para finalizar a questão da pandemia,
quando estava tudo fechado. Eu tô falando isso por quê? Pra gente voltar na importância de você separar as pessoas físicas e jurídicas. Eu acredito que você sobreviveu porque você tinha um capital. Isso. Né? Uma reserva. Uma reserva. Como é que foi? Porque você ficou um tempo com as portas fechadas, sim, certo? Como é que foi? Acho que teve uns 3 meses, assim, pelo menos, que... Foi 0 de venda. Não foi e mais. A gente trabalhou muito. Não, porque logo ali, foi março, fechou. O que aconteceu? Teve uma grande sacada na pandemia que alguns hotéis começaram a vender vouchers de viagem. Então, pra frente. Pra frente. Então, assim, você comprava, porque todo mundo precisava se capitalizar, pra viajar até 2030. Exato, né? Não tanto, mas assim, até 2 anos depois. Então, foi aí que a gente começou a pegar fôlego, né? Principalmente os hotéis nacionais, o Peru vocês fez uma grande criaram essa campanha. estratégia nesses grupos que você falou que vocês tinham de criar saídas pra vender. Era pra vender, então tinha gente que criou, exatamente, teve até agências que criaram tipo fundos de viagem, entendeu? Então você vai deposita pagando lá uma parcela pra quando você puder viajar, seu dinheiro legal. tá guardado aqui. Então, você tinha que encontrar maneiras de sobreviver. Olha, eu vou contar uma coisa que eu fiz, né? Porque uma hora você fala, graças a Deus, então, a minha empresa era muito saudável financeiramente. Eu, pessoa física, também estava sempre saudável. tive uma cultura mais... você começa a entrar em pânico, né? Porque Passa um mês, você começa a desaplicar, né? E você fala, caramba, a escola dos filhos você continua pagando, tá online, mas tá pagando. E as contas continuam chegando. Então, eu acho que você ser saudável financeiramente foi fundamental. Foi fundamental pra minha sobrevivência na pandemia. E aí, essa história de você começar a encontrar alternativas. Então, por exemplo, logo primeiro fim de semana de julho, que começaram a abrir os hotéis fazendas perto de São Paulo, eu fui pra um hotel fazenda. Meu marido brincava comigo, ele falava, eu falei, tem gente louco pra viajar. Tem gente que tava com muito medo. E tem gente louco pra viajar. Sim. E a gente tem que ir mostrar os protocolos de segurança. E eu fui pra muitos hotéis nas férias de julho. Fiz um investimento para as pessoas, eu falava, gente, se alguém que tá me vendo no Instagram quiser viajar, e eu acabei virando, na época, várias agências me ligavam perguntando como é que tá o protocolo desse hotel, como é que tá, e foi um trabalho diferente, porque a gente sempre vendeu muita viagem internacional também, e esse grupo do Bada, por exemplo, a gente começou a visitar alguns hotéis perto de São Paulo e tentar negociar um mimo para os nossos clientes, porque hotel perto de São Paulo, hotel no Brasil, as pessoas muitas vezes falam, pra que eu vou fechar com uma agência? Entendeu? Eu ligo lá no hotel e eu reservo. Então, a gente começou a negociar mimos, porque se o cliente fechasse com a gente, ele ia ter uma coisa especial. E o preço era o mesmo, tá? Mas é isso, é a facilidade, a pessoa falar, não preciso. Não existe muito essa cultura de fechar hotel perto de casa com uma agência. Até passagem aérea, né? Tudo você faz hoje em dia. Então, mas aí... Agora eu quero que você dê o gancho no que eu te falei, porque pra mim fez muita diferença. Qual a vantagem, né, de se fazer, de fechar com a agência? E fez muita diferença, porque você tentar falar com uma companhia aérea que você... Bom, quem tentou sabe, né? Eu tinha gente que me ligava, Carol, você pode me ajudar? E infelizmente eu não podia. Não era porque, não quero, você não comprou comigo, nada disso. Existe uma regra no mercado do turismo, principalmente na parte aérea. Quem emite a passagem é o dono da passagem. Então, se você emitir sua passagem comigo, até pra você mudar sozinho vai ser difícil. Eu que tenho que resolver. Se você comprar no site... Não tenho o que fazer, não consigo te ajudar. Então, só que eu tenho caminhos, né? Eu trabalho com consolidadoras que são muito... Claro, a Carol Cordeiro Viagens não tem um volume enorme com uma companhia aérea para eles falarem, oi, né? Vou te atender primeiro. Mas a gente tem parceiros, então eu tenho o consolidador, que é quem emite as passagens aéreas, que tem o contato da pessoa lá dentro. Então, a gente conseguiu o reembolso de todos os nossos clientes. Algumas companhias aéreas deram mais trabalho para resolver, mas eu fiquei 2 anos trabalhando
para atrás de reembolso. Então, a gente trabalhou muito na pandemia de graça. Sem receber, certo? Exato. Não foi brincadeira. Então, essa foi um investimento. A prova aí do comprometimento, né? Do quanto a gente valoriza o nosso cliente e a gente briga por eles, né? Na pandemia não foi fácil, porque cada hotel era... Tinha uma regra. Tinha uma regra, e todo mundo se deparou com uma situação coisa que ninguém muito, tinha vivido é tudo novo, né? Quer dizer, como é que eu vou resolver isso? Agora vamos entrar numa parte boa, sair da pandemia, vamos pra uma coisa... Conta pra gente algumas histórias, ou uma história de sonho que você falou, nossa, como valeu a pena atender esse cliente, que história linda que eu participei, né? Você tem, assim, uma ou duas, enfim, que foi uma satisfação muito gostosa pra você, viver aquele sonho. Eu acho que as viagens que são mais difíceis dão mais prazer, dão mais trabalho, mas dão mais prazer quando dá tudo certo, né? Porque eu acho que as viagens mais legais são aquelas viagens que realmente a pessoa tem aquele sonho, né? No meu sonho é conhecer aquele lugar. Meus filhos sonham em conhecer tal lugar. Meu pai quer viajar e levar a família toda para esse lugar. Então, são tantas histórias, mas assim, eu tenho uma recente até que foi muito bacana, que a mãe quis levar as filhas para comemorar o aniversário em Paris. O sonho das meninas era conhecer Paris. Então, a gente fez várias... O dia do aniversário dela, elas estariam lá, né? E a mãe tava super preocupada, queria fazer várias surpresas para elas. E eu falei, não se preocupa, que deixa que a gente organiza. Então, quando elas chegaram no hotel no primeiro dia, tinha um kit para cada uma de produtos parisienses, macarrons. Experiência de novo. Aí, no dia do aniversário, foi café da manhã no quarto também, para cada uma com um balão, cartão. Eu falei pra mãe, se você quiser, me manda uma cartinha sua para elas, que a gente coloca lá. Aí tinha a nossa cartinha também. Então, sabe, é isso, porque isso é uma coisa que a gente adora fazer para os nossos clientes. Nem todos os hotéis colaboram tanto com a gente, mas deixar uma cartinha, uma comemoração especial, quando colocar uma foto, um mimo, se tem alguma coisa que vai acontecer. Eu sempre procuro saber, vai ser aniversário, alguma comemoração especial, né? Quanto mais informação o nosso cliente passa pra gente, mais a gente consegue fazer a experiência para ele, né? Então, e viagens multigeracionais também a gente adora. Dá trabalho, mas a gente adora fazer porque as memórias que você coleciona com a sua família ali, né? O avô, depois os netos vão lembrar, aquela viagem que eu fiz com o vovô, com a vovó, isso não tem preço. É verdade. E eu busco fazer muito isso também, sabe? Com meus filhos, eu levo eles para todos os lugares. Eu acho que tudo que a gente tá construindo, eu sei que vai ter uma idade que talvez eles não vão mais querer viajar. Então, tudo que a gente está construindo agora é muito bacana. Sim. Sabe? Porque eu acho que essas memórias que você coleciona em família não tem preço. Eu ia colocar aqui que viagem não é custo, é investimento, né? Bom, total. Tem muita gente que fala, não é custo, é investimento, é conhecimento, é memória, é vida. E é teu. Ninguém vai tirar. O que você viveu, o que você aprendeu de cultura, de língua, de tudo... É teu. Você vai levar pro resto da vida. E faz toda a diferença, porque é conhecimento. Mas que essa é uma frase, depois. Você falou em investimento, é uma frase que eu uso com meus clientes. Quando é um cliente novo, principalmente, que eu não conheço, e às vezes vem com 1000 ideias, não sabe que destino vai... Uma das primeiras perguntas que eu faço, quanto você quer investir na viagem? Porque não é gastar. Uma coisa é você viajar porque você é obrigado, né? Eu tenho que resolver um problema, eu tenho que... Férias é investimento, exatamente. Você está investindo num tempo de qualidade com a sua família, você está investindo em memórias, investindo em coisas que são inesquecíveis. Eu e meu marido, até a gente tem um combinado há muitos anos que a gente não dá mais presente físico um pro outro. Ao menos que, nossa, eu tô precisando muito de um óculos escuro, alguma coisa. Mas a gente dá experiências, enfim, viagem, jantar, qualquer coisa, qualquer spa, qualquer coisa que você lembre, porque isso fica muito mais na memória do que, não que você uma coisa física que naquele momento te traz uma satisfação, mas depois você nem lembra mais o que você ganhou. Carol, eu queria entrar um pouquinho no teu Instagram, né? Falar um pouco, porque assim, não tem jeito, né, gente? A internet tá aí. Nós, inclusive, estamos aqui no canal do YouTube, né? Sim. Estamos no Instagram também. Curta,
se inscreva. Acione o sininho. Vamos aproveitar. A gente vai fazer alguns cortes nas entrevistas para pedir essa ajuda de vocês. Exatamente. Então, Carol, como é que foi você entrar nesse mundo? Você se inspirou em alguém? Porque hoje em dia, o que mais tem, gente? O que tem de canal do YouTube que viaja e faz a experiência efetiva, põe os drones, né? Eu fui para Alagoas agora e eu sigo um pessoalzinho lá do YouTube. E, os caras, é impressionante, você acaba conhecendo tudo, né? Porque tem tudo. Você vai até de cima, de baixo, pra tudo quanto é lugar, você consegue ver o lugar e tal. Como é que foi você entrar e você se manter? Você gosta de falar com o teu público? Você mantém, assim, Você não tem um canal do YouTube, né? Não. Só o Instagram. Que dá um trabalho, né, grande. Então, na verdade, foi tão interessante você falar isso. Quando eu comecei no Instagram, eu acho que foi... Vou arriscar 2018. Em 2019, que foi antes da pandemia, eu lembro que eu já estava mais ativa no Instagram. Vamos só repetir. Carol Cordeiro Viagens. Viagens. Tá. É a minha fotinho lá. É a fotinho da Carol. Pra me achar fácil. E foi muito interessante que eu fui pesquisar agências de viagem, exatamente para ver o que as pessoas estavam fazendo. E quase nenhuma agência de viagens tinha Instagram. Isso foi tão chocante para mim, porque meu marido gosta muito de tecnologia, então eu acompanho muito tudo que é novidade, porque ele me conta muito. E eu falei, caramba, vou ver o que é esse Instagram, né? E quando eu comecei, realmente eu não tive tinha uns influenciadores, mas que na época também estavam ali começando, né, comparado com o que é hoje. E nós somos de uma geração que não falava pra câmera, né? Não. Gente, qualquer vídeo que eu fazia, eu gravava, regravava. Eu achava horrível, minha cara horrível. E foi uma barreira que eu tive que quebrar. E eu não... e outra coisa que eu acho que é muito importante falar. Eu não gostava de mostrar minhas viagens. Principalmente as pessoas. Na época, eu ainda talvez não fazia tanta viagem a trabalho. E eu não gostava de mostrar as minhas viagens. As pessoas que eu falava, as pessoas não precisam saber que eu tô indo. Sabe, aquela coisa que fica com medo. Tem inveja, não sei o quê. Eu não gostava de mostrar minha família, nada. E aí, todo mundo falava, Carol, se você não mostrar as viagens, como é que as pessoas vão confiar em você? E nada melhor do que o Instagram, que é a imagem pura pra vender viagem, Não, né? e que delícia que é mostrar lugares bonitos no Instagram, E como ela viaja muito com os filhos, é legal, porque as pessoas têm essa barreira. E tal lugar não é pra criança. E ela Mas isso é uma coisa cultural brasileira, né? O europeu não pensa assim. A gente vê o europeu com um bebezinho pendurado em todo lugar. Eles são... É que a gente tem uma estrutura no Brasil muito diferente, uma cultura muito diferente. E aí foi um grande desafio, mas o que foi maravilhoso para mim? Quando veio a pandemia, eu já tinha quebrado essas barreiras. E eu já tava com um canal ativo. Um volume de seguidores já interessante. Eu já tava conseguindo falar pra câmera. E eu posso dizer que a grande maioria das agências começou na pandemia, porque a gente não tinha o que fazer, né? Então, na pandemia, eu comecei a fazer live. Você podia criar o desejo, pelo menos, para quando abrisse as portas. Mas era isso. É isso, criar o desejo. Plantar semente. Era bem isso, a gente não pode viajar agora, mas quando abrir, então eu sempre falava muito de inspiração na pandemia, né? Era destinos e lugares para inspirar. E eu fiz live com vários hoteleiros, com destino, até com influenciadores para falar de destinos. E aí eu acho que acabei criando uma imagem, né, no Instagram, e eu fiz uma viagem no meio da pandemia, que foi super bacana. Eu fui morrendo de medo, mas foi super bacana, que eu fui pro Egito. Caramba, bem pro Egito, hein? E foi pro Egito, e na hora que fechou tudo de novo. Nossa. Que foi maio de 2021. Você ficou presa lá? Não, mas tava começando os casos, os volumes. Lá não tava com muito caso, mas começou a aumentar. E eu já tinha comprado a passagem, e eu comecei a rezar. E eu falava, Deus, me mostra um sinal se for pra eu não ir. Eu levei até meu computador. Eu falei, gente, imagina eu ficar de quarentena no Cairo. E naquela época você tinha que fazer teste pra voltar, né? Se dava positivo, você tinha que ficar. Eu fui apavorada.
Porque você podia pegar lá, né? Você fica presa. E lá, ninguém usava máscara, esquece. E assim, graças a Deus deu tudo certo, foi uma viagem incrível. Eu conheci um Egito que ninguém nunca vai mais conhecer, porque você ir visitar as pirâmides e não tem ninguém. Sozinha? Nossa. Você ir nos templos e eu não tem lembro ninguém. Eu lembro você, o teu hotel, você tomava café, alguma coisa, olhando o primeiro hotel... Pra uma pirâmide, eu lembro direitinho. O primeiro hotel que a gente ficou é o Manor House, que é um hotel que dá... a vista, então realmente foi super emocionante. Foi férias, não foi a trabalho. Não, foi a trabalho. Foi a trabalho. Imagina que eu ia tirar férias pra todo mundo, não. Eu fui a trabalho e eu cheguei à noite nesse hotel. A gente chegou no Cairo à noite, imigração, eu chego lá, teve que fazer teste, enfim, foi esse perrengue de entrada. E aí eu cheguei já de madrugada no hotel, quando eu tava com uma pessoa dividindo o quarto. Quando eu acordei com ela gritando, Carol, vem ver a vista. Você abria a janela e a pirâmide estava ali. Eu fico até arrepiada. Tem alguns uns ícones do turismo, né? Enfim, atrações turísticas que é igual quando você vê a primeira vez a Torre Eiffel, né? Quando o Castelo da Cristo, o Cristo no Brasil. Eu vou todo ano ver a pirâmide, sabe, do Egito. Então, são lugares que você viu, o Coliseu em Roma, são ícones que é emocionante, né? Então, e aí essa viagem pro Egito, como foi uma época que todo mundo no Brasil ficou dentro de casa de novo, deu um boom no Instagram, porque as pessoas não tinham o que fazer e estavam seguindo ali, né? E todo mundo, enfim. Então foi uma viagem super bacana e que criou o desejo de muita gente para o Egito, porque o Egito também não era o destino pá na cabeça do brasileiro, né? As pessoas têm muitas outras prioridades antes de ir para o Egito. E assim, recomendo para todo mundo, o Egito é incrível. E foi muito bacana isso. Deixa eu colocar uma coisa agora de comunicação, né? O quanto desses seus seguidores realmente são seus clientes, né? Porque a gente fala muito, discute muito isso, né? Você tem que ter volumes, tem que ter gente, tem que ter 10 milhões. Será que dá para trabalhar, no seu caso, com menos pessoas, menos seguidores, que são mais clientes? Então, como é que funciona pra você? Na verdade, então, eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez e que eu gosto de repetir. Seguidor não paga boleto, né? Então, assim... É verdade, pura verdade, viu, gente? Não adianta você ter muito seguidor. O que acontece? Os meus clientes, que eram meus clientes antes de eu ter Instagram, talvez nem me sigam no Instagram, né? Então, eu tenho uma base de clientes... Já são seus clientes. Que eram meus clientes. Não é porque você começa no Instagram que vai vir cliente assim, tá? Eu lembro de muita agência que começou na pandemia, falava, mas eu fico postando e não vejo que dá resultado. Não dá resultado de um dia pro outro. Como eu falei, eu tinha começado antes da pandemia, então hoje eu tenho clientes que vieram do Instagram e clientes muito bons que vieram do Instagram. Sem indicação nenhuma, que vieram do Instagram porque totalmente. Eu pergunto, toda vez que entra em contato, por onde né, a gente pergunta, como que você conheceu a Carol Cordeiro Viagens? Eu te sigo no Instagram. E é bem interessante isso, né? Mas não é também porque a pessoa te segue que vai fechar com você. Então, assim, eu acho que o Instagram é uma vitrine para mostrar o seu trabalho. Para quem não te conhece, é uma referência para ir lá ver quem você é. Cria, assim, uma conexão. E até porque eu tenho uma agência boutique, então eu não quero atender milhares de pessoas, eu quero atender um público que realmente dá valor pro tipo de trabalho que a gente faz, né? Que é o trabalho personalizado, é o trabalho atenção. Agora, se você vier pra mim, Carol, tô com esse hotel aqui com preço tal na Black Friday na promoção. Se você realmente é uma pessoa que tá buscando somente preço e não tá buscando serviço... Não é o teu cliente. Não é meu cliente. Então, né? mas essa é a minha questão. Você não consegue selecionar no Instagram, né? Quem é e quem não é. Ou você faz algum tipo de trabalho? Não, a gente faz. Então, hoje eu tenho... Como o nosso trabalho é muito personalizado, é o que eu te falei, a gente faz um bate-papo, entende o cliente, a gente constrói muitas vezes o roteiro a 4 mãos para eu entender o que ele quer bem. Então, hoje a gente cobra uma taxa de consultoria para atender
para fazer esse atendimento, quando a pessoa quer, né? Quando a pessoa quer. A minha pergunta é a seguinte: você faz algum tipo de trabalho nas redes sociais para segmentar o seu público que te segue? É muito difícil. Você não se preocupa? Não, é muito difícil, porque eu acho que a pessoa vai se identificar ou não comigo, porque as pessoas seguem, não sei, o Instagram muda toda hora, né? O algoritmo, eu não sei pra quem eu apareci. Eu sei que muita gente que me segue, às vezes me encontra e fala, nossa, você nunca mais postou nada? Eu falei, não, eu posto. Ele deixa de entregar. Ele deixa de entregar. Então, assim, não é... A gente não sabe. Você não se preocupa, essa é a minha questão. Você não se preocupa com isso. Ele é uma vitrine. Ele não é uma ferramenta pra... Como antigamente era o site, né? Todo mundo que tem um site, eu tenho um site. Nossa, que eu acredito que continua sendo importantíssimo. Se vier um pedido de cotação, orçamento pelo site 2, 3 vezes por ano, é muito. Não é, né? Então, não, eu acho que é importante ter lá, se alguém quiser ver um pouco mais, mas... Não vem mais por lá? Não, muito pouco. Vem mais pelo Instagram? Nossa. Muito mais? É claro, o meu público é muito também indicação, né? Indicação dos meus clientes que já tiveram uma experiência... de trabalhar com a gente e indicam, né? Então, mas antes de Instagram, era 100% indicação. Então, a gente conseguiu abrir um leque novo para outras pessoas. Então, hoje eu tenho cliente do Brasil inteiro. Eu não me limito a ter clientes de São Paulo. Tem até cliente de fora do Brasil. Legal. Que são brasileiros, enfim. Carol, eu queria voltar, você falou, eu faço um roteiro e eu até cobro por esse roteiro. Claro que você cobra pessoas que querem. Carol, eu quero um roteiro personalizado, com a minha família toda, aí você vai dar restaurantes. O que tem esse roteiro? Só pra gente entender como é que é esse roteiro. Na verdade, a gente cobra uma taxa de consultoria para montar o roteiro personalizado e para mandar a primeira cotação, né? Porque, enfim, quando é um roteiro bem elaborado, que são várias cidades, que é um planejamento. Que é o nosso tempo, né? Lógico. O pessoal briga às vezes, mas... E nisso já é um filtro para selecionar o cliente, porque se a pessoa não dá valor para esse trabalho, ela fala, tá, obrigada, eu vou falar com meu marido, e não volta. E eu falo, gente, ótimo, porque ela fala, eu já ouvi coisas do tipo, mas nenhuma agência cobra. As agências hoje, boutique, que fazem esse trabalho, cobram. Porque, gente, você tá trabalhando... Vai num médico e falar assim, não, eu só quero saber... Nenhum médico faz consulta de graça, né? Ninguém trabalha, nenhum advogado. Se a gente vai montar uma viagem nossa, eu já vi o tempo que eu fico pesquisando pra entender. Aqui é perto daqui, eu vou ficar lá. Então, isso é trabalho. Exato. Se eu não quero, se eu não tenho, pessoa física, como disponibilizar esse tempo, eu contrato alguém que vai fazer isso pra mim. Exatamente. E aí, lá nesse roteiro, tem todo aí detalhado mesmo? Num primeiro momento, não. Porque eu só entro em detalhamento quando a pessoa fecha. Fechou? Então, eu só vou dar dica de passeio, a gente monta dica. Claro, se alguém... Depende da viagem, né? Então, por exemplo, claro, uma viagem pro Egito, por exemplo, você já sai daqui com tudo fechado, né? Com o dia a dia, com os passeios que você vai fazer, enfim. Uma viagem pra Europa, muitos dos meus clientes são clientes independentes, são pessoas que já viajam, que gostam de explorar sozinho. E aí, o que eu faço? Nesses casos, você não quer um guia, não quer... Eu monto uma sugestão de passeios dia a dia, né? E aí, vamos muito no perfil. Por exemplo, às vezes quem tá com criança fala, não quero reservar restaurante, vamos, o que tiver perto a gente para. Tem gente que quer reservar restaurante toda noite. A gente faz esse trabalho de concierge também, né? Vocês têm um departamento lá de concierge. Fazemos todo o trabalho de concierge, até... Então, a gente... E é isso, eu vou entender o que o cliente quer. Então, quer alugar o carro? Legal. Prefere ir de trem? Prefere um transfer? A gente entrega a viagem completa, desde a passagem aérea. Shows, concertos, exato. tudo. Agora, mesmo pra quem é independente, eu tô aqui pensando, que é muito meu perfil, você pode entregar uma consultoria falando como é que a pessoa vai otimizar tempo, porque tenho 10 dias pra conhecer. Carol, eu tenho 10 dias pra conhecer 5 países na Europa. Já não vou vender. Como é que eu faço? Não, tô brincando, mas como é que eu faço pra otimizar meu tempo? Isso pode ser uma consultoria. Não, certo? eu falei de não vender, mas isso acaba sendo uma consultoria que eu dou no primeiro momento, porque chega esse tipo de demanda. Às vezes a pessoa nunca foi pra Europa. E ela tem 10 dias de viagem e eu explico. Claro, a gente no final vai fazer o que o cliente quer. Mas eu dou essa
consultoria antes. Fala, olha, porque às vezes a pessoa esquece que ela tem o tempo de deslocamento e que o dia do deslocamento é um dia perdido. Se você ficar um dia numa determinada... 2 dias em Paris, pra quem nunca conheceu... Não é nada. É nada. Você vai sair frustrado. Então, eu gosto de explicar isso. Você vai sair frustrado, porque você não vai conhecer nem as principais atrações turísticas. Então, eu gosto de fazer esse alinhamento e muitas vezes, o que é muito gratificante, as pessoas me agradecem, né? Eu tive um caso que eu gosto de contar, eu não vou citar o nome dos hotéis, mas uma cliente que queria para um destino. O destino eu posso falar, Dubai. E Dubai é uma cidade que ela exige muito deslocamento, né? Porque é tudo muito longe. Então, dependendo de onde o seu hotel está localizado, para o que você quer fazer lá, pode ser... Você vai perder muito tempo na cidade. Ela tava, uma amiga falou para ela ficar em determinado hotel, enfim. Então, ela queria ficar 1 semana nesse hotel. E eu falei pra ela, olha, vamos fazer o seguinte, eu falei, esse hotel é afastado, é um hotel legal, mas é um hotel afastado, eu acho que pra logística do que você quer, não é o ideal, eu vou sugerir você trocar de hotel. Ah, mas não quero trocar de hotel, não sei o quê. Eu falei, olha, faz o seguinte, eu tava indo pra Dubai, e com os meus filhos, eu falei, eu tô indo, espera eu ir. Eu vou, e quando eu voltar, eu vou conseguir te dizer tudo perfeitamente porque eu fiz. E eu brinco que minha família é minha cobaia, né? Toda vez que a gente muda de hotel 30 vezes, porque eu quero exatamente, eu vou pra testar, né? Então, eu vou testar, ficar... Então, em Dubai, a gente ficou em Downtown, ficou na Palmeira, ficou em Jumeirah. Você ficou em alguns hotéis na mesma viagem. Pra testar a logística, né? Porque, legal, né? Pra entender o cliente. Minha família é total a cobaia das... Vai mudando. Cara, eu tô lá, eu tenho que entender como... Ficar aqui é bom. Pra qual perfil fica melhor. E quando eu voltei, eu falei pra ela. Bom, no final eu consegui, acho que ela percebeu que eu tinha tanta certeza do que eu tava falando, que ela resolveu confiar em mim. E aí no dia, então eu deixei esse hotel que ela queria muito, que ela queria ficar 1 semana. Eu falei, fica só 2 dias, fica só 3. Eu acho que você não vai gostar. Eu entendi já um pouquinho do seu perfil. E aí, no dia que ela chegou no hotel, meu telefone tocou. Eu brinco, eu não tenho maturidade pra lidar. Quando o cliente tá viajando e o telefone toca, eu já começo a tremer, né? Porque normalmente deu algum pepino. E na verdade ela me ligou pra me agradecer de eu não ter deixado ela ficar 1 semana naquele hotel. Olha que legal, olha que coisa. Isso é muito gratificante. Então, isso é muito legal. Eu falei... Eu quase brinquei, mas não me liga, não manda áudio, não faz isso, né? Mas é isso, sabe? Então, e eu já tive casos também que os clientes preferiram confiar no amigo, embora eu falando assim, olha, eu acho que esse hotel não é pro seu perfil. Não, mas meu amigo indicou. Eu vou vender o que você quer, tá? Mas eu vou alinhar. Orientar. E depois me ligar e falar, ai, Carol, devia ter te ouvido. Porque é isso, não é porque... Uma frase que eu adoro falar. Não é porque o seu melhor amigo que tem o mesmo gosto que você pra viajar e pra tudo. Então, Então, eu vou dar um conselho. Se você tem um agente de viagens que já te conhece, que já faz as suas viagens, acredita nele. Sim. Porque ele vai conhecer muito mais o seu perfil como viajante do que... Um amigo. Sem dúvida. Verdade. Mas, Carol, ainda fiquei aqui com uma dúvida. É possível comprar só um projeto de consultoria com você? Vou dar um exemplo. Não. Uma arquiteta vende só o projeto pra pessoa e a pessoa vai lá e... Não. Porque eu teria que cobrar muito caro de você pra valer a pena pra mim. Pra passar todo o conhecimento. Pra passar todo o conhecimento. E eu também, assim como também eu não vou te vender sua passagem. Ah, não, eu vou ficar na casa de um amigo. Ou vou ficar no Airbnb. Porque o tempo que eu demando, eu teria que cobrar um valor muito alto que talvez a maioria das pessoas não tá disposta a pagar. Porque eu sou comissionada pelos hotéis. Entendi. Não que você vai pagar mais caro fechando comigo do que numa plataforma online. Muitas vezes a gente tem acordo com alguns hotéis que a tarifa pode até sair mais barato ou igual. Só que você tem a vantagem de ter todo o suporte, né? Se você fechar num site online, que você vai ligar... isso agora, tá? Porque quando a gente falou, por exemplo, se eu quiser programar uma viagem pra Europa, eu vou ter que pesquisar, né? O que é perto do quê? Pra onde que eu vou? Quantos dias eu tenho? Me surgiu agora que pode existir uma demanda. Tem pessoas que fazem isso... que são as dicas, né? Às vezes pessoas que moram nos lugares fazem isso, vendem isso. Mas o valor é por dia.
Entendeu? É um valor caro. E para mim, como eu tenho o meu negócio, que assim, Sim. hoje a gente não tem tempo para fazer isso só para uma pessoa que já comprou a viagem inteira, assim como eu também não vendo só um passeio. Se você me ligar, ai, Carol, eu tô indo pro Egito, já comprei passagem, já fechei os hotéis. Você faz os passeios? Não. Não, porque não passeio vale não vale a pena. Sim. Então, isso foi uma coisa que ao longo da minha jornada... Você foi aprendendo. E outra dica para os empreendedores, aprenda a dizer não, porque não vai te fazer bem, né, pro seu negócio. Foca no que é importante pro negócio. Exatamente. No que dá dinheiro, gente. Porque também fazer pra não dar dinheiro não adianta, né? Quando a gente tá começando, a gente faz um monte de coisa mesmo, né? Tipo, vou fazer, porque aí vou conquistar. E aí aquele não fica difícil falar, mas chega uma hora que você já toma um corpo, um volume que não dá mais pra, exatamente. né? Mesmo que você queira, não dá. Então você tem que escolher o que você vai fazer. Exatamente. É isso aí. Perfeito. Bom, vamos pro nosso bate-bola. É bate-bola? Jogo rápido. Jogo rápido. Ai, gente, eu bati aqui, desculpa. Vamos lá, Carol. Eu vou começar, tá, Lu? Você quer começar? Não, pode começar, porque o meu vai vir assim, espontaneamente. Começarei. Então, vamos lá. Que viagem marcou sua vida pra sempre? O jogo rápido é assim, você sabe, né? Então, eu vou falar de duas. Uma que marcou com o meu marido, que foi a viagem que a gente fez para a Austrália e para Nova Zelândia. E com os meus filhos, a primeira vez que a gente foi esquiar todo mundo junto, porque foi uma experiência muito bacana. E para eles foi muito marcante também. Muito bom. Um destino para a lua de mel. Um destino para a lua de mel. Olha, tem muitos e eu acho que depende muito do perfil de cada um. Mas eu fui para Maldivas esse ano e é um destino... Certeiro. Incrível. Certeiro se você gosta de praia. Sim. Se você gosta de praia e se você não é uma pessoa super agitada que quer fazer 1000 atividades. Mas é um destino super romântico. Eu não fui com meu marido, eu fui a trabalho. E é interessante porque Maldivas não era um destino que eu tinha vontade de ir. Eu achava lindo, maravilhoso, mas eu falava... é só isso. É só. Gente. É incrível. É uma cor da água, é surreal. Eu até chorei, me emocionei no último dia, agradecendo a Deus por ter me dado essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de visitar 3 hotéis incríveis. Então, Maldivas, sem dúvida, é um destino super romântico. Só que, aproveitando que eu tô falando de Maldivas é longe. Então, também não acho, vou ser bem sincera, não acho que é um destino, se você tem 5 dias pra viajar, você ir até lá. É muito cansativo. Então, é muito legal pra combinar com algum destino ali no Emirados Árabes, na Ásia, vai pra Ásia, volta e para. Então é um destino incrível. Muito bom. Um destino para viagem entre amigos. Depende do perfil dos amigos, tá? Mas Mendoza é um destino incrível para ir com os amigos, para quem gosta de tomar vinho, né? Agora, se for amigos mais novos que gostam de balada, Ibiza. Gente, aqui é só destino quente, hein? Ai, que delícia. Vamos lá. Eu tô fazendo conforme você vai perguntando. Ela já tá escrevendo pra ela já ter aqui. É que eu vou complementar. A colinha. Um destino para viagem em família. Olha, eu acho que viagem em família também, né? Tudo depende muito do perfil. Mas um destino que eu acho incrível e que agrada diferentes idades é a África do Sul. Olha só! A África do Sul é um destino que eu tenho vendo muito pra família. Claro que você tem que também saber vender, ver o perfil de cada um. Não recomendo pra criança muito pequena, porque o safari tem restrição de idade. Mas pra crianças a partir dos 6 anos é um destino incrível. Só um parênteses. A Carol é uma especialista em África, né, Carol? Gente, se eu fosse perguntar qual o destino que eu mais amo no mundo... Ela é uma especialista. Pra quem quer ir pra África, gente, vai lá na Carol Cordeiro Viagens que não vai se arrepender. Vamos lá, próxima. Um destino para viagem gastronômica. Ai, a Espanha é um destino... Eu ia falar Itália, gente. Não, olha, eu acho que a Europa, né? Se a gente falar de Espanha, Itália, França, são de Portugal. Portugal também. Então, assim, a Europa é muito bem servida de restaurantes incríveis e que você consegue ter uma gastronomia boa e não necessariamente num restaurante super caríssimo. Legal. E o Peru. Mais pertinho. Ai, todo mundo fala do Peru. O Peru. Ai, que delícia. Sou louca pra conhecer Lima o Peru. tem restaurantes premiadíssimos. Eu sou louca pra conhecer. Um filme ou uma série que te influenciou pra conhecer algum lugar. Se você pudesse dar uma dica, assim, de um... Nossa. Nossa, agora você me pegou.
E pra lembrar o nome é difícil, né? E eu sou ruim de nome. Deixa eu pensar. Mas já teve, com certeza, teve coisas que eu assisti. Teve um da Toscana que é maravilhoso, um filme maravilhoso. Não, dá vontade de pegar um avião e ir correndo. Eu não vou lembrar o filme, mas um lugar que eu tenho um sonho de ir, que eu ainda não fui, é o Mont Saint-Michel, na França, que é não é um castelo, é um monte, eu não sei se vocês já viram foto, é muito. Mas você viu em algum filme isso? Não? Eu acho que eu vi, mas eu não vou lembrar qual filme. Pra você chegar, a maré sobe à noite. Então, a dica que eu dou até pra quem fizer, ele fica na Normandia. Então, é uma vila é como se fosse uma ilha, mas não é uma ilha porque você chega de carro quando a maré baixa, né? Quando a maré sobe, ela fica ilhada. E vale a pena dormir uma noite lá, porque aí você está lá dentro e vê tudo ilhado por volta. A maré sobe e... você fica meio que... Total, como se estivesse numa ilha. Submerso. É um lugar... Não. Fica submerso. Ele é uma montanha, chama Monte Saint-Michel, é uma montanha, e a vilinha fica em cima, lá não entra carro, que lindo, nada. Né? É um lugar super diferente. Super diferente, que é... Mas eu você não vai lembrar o nome do filme não vou lembrar, mas é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Depois você fala lá no teu Instagram. Tá bom. Fala, lembrei. Se eu lembrar. Ela terminou com a minha primeira pergunta, que é uma viagem que você ainda não fez e que é um sonho. Essa? Não, esse é um lugar. Uma viagem que é meu sonho fazer é ir pro Alasca. Ai. O Alasca tá na minha, assim... É uma viagem top list. É um sonho atual. De navio, né? O Alasca é uma viagem que dá pra fazer de navio. Eu quero com os meus filhos, de preferência. Então, hoje tem navios de exploração e tem até navio da Disney, que faz viagem pro Alasca. Eu tenho uns amigos que foram com os filhos pequenos. Dá pra ir um navio da Disney e é incrível essa viagem. Eu já tive clientes que fizeram. Então, é um destino que tá aí no seu... Bom, a minha lista de destino é enorme, porque pra você viu que eu falei, uma viagem que você ainda não foi e atualmente é um sonho, porque você vai ter vários, né? Porque você conhece tantos lugares. Eu tenho uma lista de sonhos porque que o meu sonho é a Aurora Boreal. É o sonho, né? Porque eu não tenho tanto acesso à viagem como você tem. Então, é por isso que eu te perguntei. Na minha lista também. Se a gente falar daqui 10... sei lá, se a gente falar daqui 5 anos, você vai ter outro sonho, porque ela já vai ter. Eu tenho uma lista enorme. A Nath perguntou um destino pra lua de mel. Eu quero saber pra onde você foi e que memória ficou. Olha, uma memória que é engraçado, porque eu fui pra Itália na minha lua de mel. E foi num momento que a gente estava comprando apartamento. Enfim, eu vou dizer, eu não tive uma agência de viagens que me orientou tão bem com a escolha dos hotéis. Eu acho que ela ficou muito presa no meu budget. E eu lembro que em Veneza, Veneza específico, ela falou pra mim, se você ficar em Veneza, você tem que ficar num hotel melhor, porque por causa de rato, água, enfim. E eu lembro que foi o melhor hotel da viagem, porque ela me falou isso, eu falei, não, então nesse eu vou investir mais. Eu fiquei em alguns hotéis não muito bons nessa minha viagem, na época eu não trabalhava com turismo, então eu acho que Veneza realmente foi uma experiência incrível da gente ter ficado num hotel bacana, e a Costa Amalfitana, que a gente ficou num hotel que tinha uma vista linda, né? Mas marcaram várias coisas. Então, assim, foi a nossa primeira vez na Itália. Então, e a Itália é um país... Não, e de lua de mel, né, gente? De lua de mel. Não, sim. Eu queria, assim, uma memória uma lua de viagem. Mel budget, tá? A cena que ficou da viagem de lua de mel. Então eu vou contar a cena. Eu tenho a minha. Gente, isso é uma história que vale ser contada. A nossa última noite... na Itália, foi a última. A gente, um dia antes, a gente foi passear aquele passeio de barco em Capri, pra ver a Gruta Azul. Nesse passeio tinha um casal de brasileiros que falou, vocês já foram pra Positano? E a gente tinha passado em Positano de dia. Eu queria ter ficado hospedada em Positano, mas eu fui na outra temporada, não tinha mais hotel na época. E aí ele falou, não, tem um restaurante em Positano que vocês têm que ir, que ele fica meio em cima da água. Bom, última noite, o que a gente vai fazer? A gente estava na Costa Amalfitana, vamos no tal do restaurante que eles indicaram. Chegamos lá, a primeira pergunta, vocês têm reserva? Não. Claro que não, né? Tipo, naquela época eu tinha, nem sabia o que era fazer reserva em restaurante. Aí eu falei, não. Então, a gente tá lotado pra hoje. Eu falei, não, moço. Eu vim do Brasil só pra jantar nesse restaurante, né? Tipo, e aí começou aquela história, Brasil, Ronaldo, samba! Falando de jogadas de futebol.
Aí ele falou assim, só um minuto que... você entrava numa boate, só que era cedo ainda, a boate estava vazia, e aí você subia, o restaurante ficava em cima. E aí ele falou, não, vamos tentar... E quando a gente subiu, o restaurante não tava cheio, né, mas... Tinham as reservas. Não tava, eu falei, vão chegar as pessoas. E só que tinha uma parte do restaurante que era coberta, tinha uma parte que era a varanda do restaurante. E que é em cima do mar. Ele botou vocês lá. Não, aí ele falou assim, posso servir um espumante, um champanhe pra vocês, enquanto vocês esperam a gente arrumar uma mesa, a gente... Pode, né? Com medo. Eu falei, eu tenho que pagar esse champanhe. E já era o último dia total. A gente, casando, num momento assim, de vida que não era pra gastar. Último dia da viagem, já não tinha mais dinheiro, nada. E aí, bom, ele serviu, daqui a pouco ele falou, olha, consegui uma mesa pra vocês. E ele botou a gente, eu acho que a gente falou que tava em lua de mel e tudo, na melhor mesa do restaurante. A lua tava cheia e ela refletia que lindo. Na água. Aí, a segunda cena muito engraçada. Chegou o cardápio, aí meu marido abriu, eu abri, e aí eu fui olhando os pratos e eu falava, péssimo. Não tem preço no cardápio. Já tomou champanhe. Não tem preço nos pratos. Aí ele falava assim, não, Carol, tem. Eu falei, não tem preço. Aí a gente foi ver que o meu cardápio não tinha preço, só o dele. Aquela coisa do machismo, né? Total. Gente, nunca vi isso. Então, eu também nunca tinha visto. Então, adorei. Eu falei pra ele, bom, então eu posso escolher qualquer coisa que você paga, né? Então, já foi a segunda. Então, teve muitas memórias desse dia. Que legal. No final, foi uma noite super deliciosa. E na volta, não paguei o champanhe, tá? Foi cortesia. Foi cortesia. E na volta, quando a gente tava voltando na estrada, não sei se vocês já foram pra Costa Amalfitana, é uma estradinha ali cruel, né? Porque a gente tava hospedado em Sorrento. E a gente voltando, a gente nem tomou vinho essa noite, porque a gente tinha que pegar a estrada de volta, e era uma meia hora, né? E a estrada é bem sinuosa e estreita. E aí, a gente voltando, a gente olhou e começou a ter fogos de artifício em algum lugar ali. A gente parou o carro. Né? Foi o presente, eu nunca me esqueci. É o encerramento. Foi o encerramento. É isso que eu queria saber, Foi sabe? O encerramento. Eu queria saber das suas, né? Então aqui, foi incrível. Outra coisa que a Nath também falou, um destino, pra você dar um destino pra viagem entre amigos, mas eu quero saber qual foi o seu destino de viagem entre amigos. Que marcou. Guarujá, do postinho. Então, economia no alojamento. Guarujá no postinho era bem típico da nossa época, né? Na Brunella. Na Brunella, isso. Não, olha, uma viagem que foi muito bacana, não foi com muitos amigos, mas foi com amigos muito especiais. Quando a gente foi esquiar agora, foi no começo de 2020, uns dias, um pouquinho antes da pandemia. Foi uma viagem muito especial, porque eu tenho uma prima que é super minha amiga, que estava morando na Bélgica. E a Bélgica é um destino que brasileiro nem pensa. Nem liga, né? E eu era um dos meus sonhos era conhecer Bruges, porque eu já tinha ouvido falar muito de Bruges, que era uma cidade linda. Eu falei, bom, a nossa viagem pré-esqui vai ser a Bélgica. Vou aproveitar que a minha prima tá morando lá e ela tem filhos da idade dos meus. Então, assim, foi incrível, porque eles já estavam morando lá há um tempo, então também para as crianças, ver os primos. Então, esses 5 dias que a gente ficou na Bélgica foi muito incrível. E pro esqui, a gente foi com um casal de amigos muito querido também. E foi ótimo, sabe? Então, era todo mundo ali, vivendo aquela mesma experiência. As crianças, eles têm filhos também da idade dos nossos, aprendendo. E um clima muito gostoso, né? Porque viajar com amigo também pode ser um desafio, né? Sem dúvida. Todo mundo Sim. ter muito a mesma vibe. Então, acho que essa é uma das últimas viagens que a gente fez, assim, com amigos, que marcou bastante nos 2 momentos da viagem. Muito bom. Perfeito, parei por aqui. E eu queria talvez falar um pouquinho só da Carol agora, né? A Carol pela Carol. Quem é a Carol? Olha, a Carol é uma pessoa que ama viajar. Eu brinco, claro, vocês já perceberam isso, mas... A Carol é uma mala. Já é uma mala de viagem pronta. Né? Falou, já vai. E eu confesso que eu não gosto muito de fazer a mala. E nem do avião. Fazer mala é chato. Mas eu desenvolvi técnicas de viajar com mala de mão, né? Mas isso você precisa também botar no teu Instagram, Carol. Eu pus, até foi engraçado, porque em julho a gente fez uma viagem, a gente foi pro Ceará e ficou 10 dias. E eu falei, gente, vamos todo mundo com mala de mão. Porque
quando a gente tá em quarto com... Verão dá, hein? Verão é muito mais fácil. Inverno e quando é difícil. você tá num quarto, 4 pessoas, cara, ficar abrindo mala grande... É difícil. Impede a passagem. Por maior Sim. que o quarto seja, é complicada a logística. Então, eu dei esse desafio, todo mundo topou e a gente foi. E aí, eu tirei uma foto da gente antes de ir e coloquei todo mundo com mala de mão. E choveu de comentário e tudo. Eu até brinquei. Eu falei, vocês querem uma aula de como fazer mala de mão? Mas é uma coisa que você desenvolve a técnica, porque como eu viajo muito, e o que acontece? Eu viajo muito sozinha, eu fico morrendo de saudade dos meus filhos e a coisa que eu mais odeio é chegar em Guarulhos e esperar a mala. Então, gente, eu chegar, tô com a minha mala e eu ir já pra pegar o táxi pra ir embora. Mas eu não consigo. É maravilhoso. Eu não cheguei eu fui pro Atacama com mala de mão, levando até o casaco de esqui. Então, agora a gente vai fazer um parênteses. Devia ensinar no Instagram como viajar com mala de mão pro frio. Porque eu vou ter esse desafio o ano que vem, eu não sei o que fazer. Então, e eu não comprei, não vou despachar bagagem. É difícil. Não sei. Mas dá. Dá. Ô, Carol, faz esse conteúdo lá pra todo mundo. Dá. Eu tenho um de dica, se vocês quiserem, eu mando pra vocês. Eu tenho um de dicas de como organizar a mala de mão. Tá lá no teu Instagram? Tá lá. É que tá lá no meio dos posts, né? E eu ensino também a fazer mala de esqui, né? Não, de mão é difícil, porque a roupa de esqui é muito volumosa, né? Ou então você não leva uma dica roupa, é sempre usar aqueles sacos de tirar o vácuo, que isso... ela dá aquela... Ele suga, não. Pega o aspirador lá no hotel, a camareira faz... o negócio que é desse tamanho fica assim, né? Então essa é uma dica que eu sempre... Nossa, eu faço isso direto. Até pra fazer uma mala de esqui pra viajar. Porque, senão, e as malas agora 23 quilos, né? Eu não tenho mais... Mas a Carol, então é viagem. Não, eu acho que eu busco muito, cada vez mais, né? Que eu acho que é um grande desafio do empreendedor, o equilíbrio entre trabalho e família. Eu sou capricorniana, workaholic, ao cubo. As duas. Capricorniana. Eu sou muito workaholic. Trabalha muito capricorniana. Meus filhos me cobravam muito, então agora eu tô tentando, eu acho que essa busca do equilíbrio, já meditar, eu tento, né? Porque pra ajudar a centrar, a acalmar, mas eu brinco que a minha felicidade, a minha busca da felicidade é eu poder envelhecer e ter dinheiro para viajar, para explorar os lugares. Eu até tenho alguns projetos aí, quem sabe dá certo, mas quando meus filhos ficarem grandes, história eu ir morar um tempo fora, exatamente, porque o meu trabalho eu posso fazer de qualquer lugar, né? Então, eu não recebo cliente na agência hoje, né? E, então, ir explorando, se eu puder fazer isso, é o que... Que delícia, gente. Delicioso. Que projeto bom pra vida, Delicioso. Hein? Olha, a gente joga pro universo Joga pro universo. Viu? Eu queria que você olhasse pra aquela câmera e desse todos os seus recadinhos, Carol, pra gente encerrar. Esse bate-papo foi uma delícia. Uma delícia. Eu tô morrendo de vontade de viajar. Nossa. Carol, dá os seus recados finais pro pessoal que tá em casa. Sigam @Carol Cordeiro Viagens. Eu dou muita dica de viagem lá. Dicas agora, quando chega perto das férias, então, várias dicas, dúvidas que vocês tiverem, manda no Instagram, aqui também no meu direct, que pode virar conteúdo para post, porque eu gosto muito de falar sobre as dores, né, dos clientes. A Carol Cordeiro Viagens tá super disposta a receber vocês. Eu vou adorar bater um papo com vocês, ajudá-los a realizar as suas viagens dos sonhos, que essa é a maior gratificação do meu trabalho, né? Receber um feedback positivo, a pessoa falar que foi uma viagem incrível. Esse é o grande ganho e que traz felicidade para mim e a sensação de realização. Muito bom. Antes da gente encerrar, quero que a gente se olhe bem aqui, que você guarde isso. Eu vou realizar meu sonho com você. Opa! Vamos adorar te ajudar. Aí. Vê a Aurora Boreal. Não, eu quero ir. E é legal você falar isso. Vai. Faz com a Carol. Não, a gente tem que pôr um desafio, né? E dá pra você ver a Aurora Boreal em vários lugares, tá? Meu sonho, eu nunca materializei. Vamos lá. Vai. O meu é fazer Itália de cabo a rabo. E essa é fácil, hein? Essa é Só tem que ter... fácil, não. Não, mas você tem que ter... O difícil é ter tempo. É ter tempo. É mais o tempo, porque se você... E a dica, gente... Quem tem viajar, não tem... não sou rico, não posso gastar muito... Se você não tem filho em idade escolar... Busca a baixa temporada. É o grande segredo. As diferenças dos preços dos hotéis é brutal, infinitamente menor, sabe? Então, agora, quer viajar?
Réveillon, janeiro e julho. Não operamos milagres. Carol, foi um prazer enorme ter você aqui. Tudo que você falou foi muito gostoso. Que delícia, né, gente? Delícia. É uma delícia, um papo gostoso. Não, e um papo gostoso, assim, a Carol fazer essa transição, né? Ter essa agência de sucesso, que é um sucesso. 12 anos a gente sabe que é um caminho. Mas você vê, você tá aí, isso é possível. E fazer o que ama. Sem dúvida. Eu ia falar que a gente sai daqui dessa conversa hoje com 3 coisas. Primeiro, empreender basta querer, né? Tem que ter muita coragem, Sim. Mas que é possível fazer essa transição. Segundo, você pode viajar. Existe uma... não vou nem olhar. Não, você pode viajar fazendo as escolhas certas. Exato. E a Carol ajuda nisso. E terceiro, eu saí daqui com certa de que eu vou realizar meu sonho. Ai, que bom, que ótimo. Não, gente, o último conselho que eu vou dar. Faça o que você ama. Se você fizer o que você ama, não vou dizer 100%, mas 99% de chance de você ter um negócio de sucesso, porque você se entrega pra aquilo. O olho da Carol até brilha. Tá totalmente gente, assim, né? 2 estrelas. Eu amo o que eu aqui na minha faço, frente. eu amo o que eu faço. Eu amo viajar, mas eu amo fazer as pessoas viajarem também. Muito bom. Carol, foi um prazer imenso, viu? Queria agradecer demais, eu né, Lu? também. Que gostoso. Muito obrigada, Foi uma delícia. Obrigada a vocês, foi uma delícia. Me senti na sala de casa. É isso aí. Papo. E depois você vai voltar outras vezes pra você contar mais aventuras, mais eu ia propor coisas, isso, né? pra gente destrinchar alguns assuntos. Como, por exemplo, viajar à Itália de cabo a rabo sem ser milionário, né? É verdade, a gente pode virar fazer... um podcast de viagens. Não é? Quem sabe? Né? Não é? Ou ter um quadro desse, Pois né? Podem me convidar sempre, que vai ser um prazer. Legal. Carol, beijo. Obrigada. Pessoal. E você aí, Natália? Ai, por favor, gente, nós vamos falar de novo. Segue o nosso canal, curte, vai lá no Instagram, Bladelas Oficial, aciona o sininho, se inscreva, é super importante. A gente precisa crescer pra trazer cada vez mais histórias legais pra você. Porque a gente também ama fazer isso, né, Nath? Com certeza. Ajuda a gente a realizar nosso sonho. É isso aí. Ó, beijo, Carol, se despede. Sigam @Carol Cordeiro Viagens. É isso aí. Beijo.